Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Reação da Humanidade sobre a Vinda de Deus em Carne. Quando entregamos a notícia de que Deus veio à Terra em carne, às vezes podemos achar que as pessoas ficariam preocupadas e se perguntariam: essa não é uma igreja estranha? Porém, Deus já abriu o caminho para pregarmos livremente. Já que testificamos o que está na Bíblia, há aqueles que, embora tenham nos impedido por sua ignorância, no final chegam a compreender a verdade e guardam a sua fé, a partir daí, com um grande fervor. Podemos ver isso acontecendo na época da igreja primitiva. Quando a igreja primitiva pregou a notícia de que Jesus é Deus que veio em carne, a porta do Evangelho se abriu largamente. O resultado foi bem diferente do que as pessoas esperavam. Naturalmente, houve pessoas que trabalharam para impedir a verdade, ou que apenas não acreditaram. Porém, o Evangelho pôde se espalhar mais explosivamente do que qualquer outra religião da época. Da mesma forma, nós, que vivemos na época atual, devemos nos esforçar mais para proclamar e testificar sobre o Pai e a Mãe. Acima de tudo, devemos sempre estar conscientes das profecias. Devemos nos perguntar: para onde essa profecia está me levando? Como podemos ter certeza de que estamos no caminho do verdadeiro Evangelho? Vamos analisar esses assuntos um por um através da Bíblia. A vinda de Deus em carne é um acontecimento incrível. É algo que as pessoas não pensam normalmente durante a sua vida diária. Como a humanidade reagiria se Deus viesse em carne como um homem? Haveria vários tipos de reações. É por isso que na primeira epístola de Pedro, o apóstolo Pedro disse: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, é a pedra de tropeço e a rocha de ofensa que os faz cair. Sempre houve dois caminhos: o caminho dos crentes e o caminho dos descrentes. Não devemos desistir nunca da nossa fé por causa daqueles que não creem. Não devemos mudar os nossos pensamentos baseados nos pensamentos dos descrentes. Quando os descrentes pensam sobre o inferno, não devemos nos unir a eles em seus pensamentos sobre o inferno, certo? Não importa como todos no mundo pensam sobre Cristo, devemos ser capazes de ir em direção à fé que Deus nos mostrou. Devemos nos perguntar pelo menos uma vez: como a humanidade reagiria se Deus viesse em carne como um homem? Através de várias pessoas na Bíblia, vamos ver como elas reagiram no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens, em pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Aqui, Deus, junto com seus anjos, apareceu a Abraão, enquanto ele estava em sua tenda. Deus se vestiu de carne. Esse testemunho mostra que Deus esteve em carne. Assim, Deus apareceu a Abraão em forma visível e comeu manteiga, leite e a carne de um novilho. Podemos encontrar essa cena registrada no livro do Gênesis, capítulo 18.
Qual foi a reação de Abraão quando Deus apareceu a ele em carne? Abraão serviu e honrou a Deus, sinceramente, de todo o seu coração. Quando Deus aparecer diante da humanidade em carne como um homem, como a humanidade irá reagir a isso? Esse versículo nos mostra como Abraão reagiu quando viu Deus aparecer diante de si em carne. Embora possamos ver esse tipo de exemplo através de Abraão, no Novo Testamento podemos ver um exemplo contrastante a esse mesmo acontecimento. Vamos para o Novo Testamento. Vamos ver no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Neste versículo, podemos ver que quando Deus veio à Terra como um homem, Deus mesmo proclamou: Eu sou Deus. Embora tenha sido Deus quem fez essa proclamação, teve um grupo de pessoas que pegou pedras para apedrejá-lo. Embora houvesse pessoas como Abraão, que recebeu Deus em carne, também houve pessoas como os judeus, que se opuseram e tentaram apedrejá-lo. Deus vem à Terra em carne. Realmente é um acontecimento incrível. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo que estava no princípio, o Deus que disse: haja luz, o Deus que separou a luz das trevas, o Deus que separou as águas sobre o firmamento e as águas debaixo do firmamento. Sobre o Deus que fez tudo isso, o apóstolo João registrou esse testemunho sobre ele no Evangelho de João, capítulo 1. Ele explicou no versículo 14 que o mesmo Deus veio à Terra em carne. O Verbo. Quem é o Verbo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1? E o que ele se torna? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Houve um grupo de judeus que tentou apedrejar Jesus, por causa do fato de que ele era Deus, que veio em carne. Mas também houve pessoas como João, que creram que Deus, que estava no princípio, veio à Terra em carne e estava habitando entre nós. Se olharmos para o resultado de como eles guardaram a fé deles, nós também podemos ver o reflexo de nossa fé em Deus e como devemos servir a Deus quando Ele vier em carne à Terra. Isso determinará as bênçãos que receberemos quando formos ao céu. João sabia que Jesus era Deus que veio em carne. Um dia, quando Jesus estava indo para Jerusalém, o povo de uma certa cidade tentou impedi-lo de passar por essa cidade. João e seu irmão Tiago ficaram furiosos com as pessoas da cidade, que estavam bloqueando o caminho de Jesus. Eles perguntaram: Senhor, quer que chamemos fogo do céu para destruí-los? João e Tiago tinham uma grande fé em Jesus. Aqueles que não sabiam quem Jesus realmente era, apenas o reconheciam como um homem. Porém, João e Tiago não podiam tolerar quando as pessoas o tratavam dessa forma. Está registrado por todos os 4 evangelhos que esse foi o motivo de Jesus dar a João o apelido de Boanerges, que significa Filhos do Trovão. Isso mostra o quanto João realmente amou, respeitou
e honrou Jesus Cristo. Como ele foi um dos que seguiram o caminho de Jesus, podemos ver que ele foi um dos discípulos que mais vividamente expressou a natureza do amor de Deus através da primeira, segunda e terceira epístolas de João. Se Deus viesse em carne hoje, como as pessoas reagiriam? Podemos ver uma variedade de reações a isso das pessoas por toda a Bíblia. Entre elas, houve aquelas que creram e outras que não creram. Algumas impediram e outras ajudaram ativamente. Algumas seguiram com reverência. E outra, consumida por sua ganância, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Assim, podemos ver vários tipos de reações das pessoas por todo o Novo Testamento e por todo o Antigo Testamento também. Então, e a fé dos membros na igreja primitiva em relação a Deus que veio em carne? Vamos ver na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Porque muitos enganadores, o que eles fazem? Têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. O que é dito sobre aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne? Assim é o enganador e o anticristo. Está escrito que essas pessoas são inimigas de Cristo. Quando se tratava de crer em Deus, que veio em carne, a igreja primitiva considerava como algo natural. Os judeus perseguiram, caluniaram e se opuseram a Jesus, proclamando que ele é um mero homem que clama ser Deus. Por outro lado, os santos da igreja primitiva diziam: este é certamente o nosso Deus. Aqueles que não creem são o anticristo. Eles são inimigos de Deus. Vendo como os membros da igreja primitiva pregavam com coragem, os membros da igreja de Deus da época atual devem herdar a mesma fé que a deles. O mundo vê nossa igreja através de uma perspectiva corrupta e distorcida, por causa do fato de que nossa igreja tem essa crença. Porém, na verdade, eles são aqueles que negam que Deus veio à Terra em carne. Com isso, eles se mostram como os enganadores, que são controlados pelo espírito do anticristo. Isso está evidente através da segunda epístola de João. João não era o único que tinha essa fé. Vamos ver a primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Ele é Cristo Jesus, homem. Como podemos ver, sobre o fato de Deus ter vindo à Terra em carne, o apóstolo João não era o único que acreditava. O apóstolo Paulo, que escreveu a epístola para Timóteo, também tinha a mesma perspectiva e fé. Em outras palavras, para os santos da igreja primitiva, Cristo era o centro de sua fé. Então, e quanto agora, nesta época do Espírito Santo, que tipo de fé devemos ter? Mesmo que o mundo fique contra nós e tente nos apedrejar, devemos ter firmeza e fé absoluta no Espírito e na noiva que vieram à Terra. Devemos ser aqueles que testificam essa verdade e pregam o Evangelho. Se Deus não tivesse vindo à Terra em carne, o que teria acontecido com a humanidade? A humanidade teria a oportunidade de receber a salvação? Vamos ver no livro de Isaías, capítulo 25. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele, o que Ele fará? Nos salvará. Se Ele não vier, a obra da salvação pode ser realizada? De forma alguma. E também, na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, está escrito: aparecerá, que vez? Segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, se Ele não vier pela segunda vez, a verdade que guia a salvação pode ser trazida a nós? Se a verdade que nos guia à salvação não aparecer,
Nós, que vivemos na época atual, seremos as pessoas mais infelizes, porque ninguém poderia receber a bênção da salvação. Devemos ter orgulho do fato do pai e da mãe virem à Terra e devemos nos orgulhar disso a toda a humanidade. Se Deus não tivesse vindo à Terra para habitar conosco nesta época, poderíamos ter a esperança pelo céu? Hoje em dia, o coronavírus se espalhou por todo o mundo e até variantes surgiram. Com isso, as pessoas tremem de medo e pensam: e se eu morrer nessa pandemia? Todos estão vivendo sem rumo todos os dias, com medo da morte, estando incertos sobre o que o futuro reserva para eles. Embora as pessoas vençam todas as lutas desta vida, no final, elas vão morrer. A única coisa esperando por elas depois de tudo isso é o julgamento de Deus. É por isso que devemos dar glória ao nosso Deus, todos os dias de nossa vida, pela sua vinda à Terra em carne. Podemos ver nos registros dos Evangelhos que Maria usou o seu perfume mais caro no sepultamento de Jesus. Com isso, podemos ver que houve pessoas que honraram a Deus, que veio em carne, e também grupos de ímpios, como os fariseus e os saduceus, que se reuniam para planejar como eles podiam caluniar Jesus e, no fim, matá-lo. Essas pessoas estão apenas reencenando todo o mal que elas cometeram no céu, enquanto vivem na terra em forma humana. Hoje, estamos estudando o sermão, a reação da humanidade sobre a vinda de Deus em carne. Através do sermão de hoje, devemos nos esforçar para perguntar a nós mesmos todos os dias como devemos honrar e reverenciar Deus Pai e Deus Mãe que vieram à Terra. Embora seja verdade que enquanto vivemos na Terra, é bom ter a habilidade de pregar e ensinar a Bíblia bem, nunca devemos esquecer que o núcleo de tudo o que fazemos deve se originar da pergunta: como eu posso reverenciar e honrar a Deus? Não estamos todos participando da obra do Evangelho porque queremos obedecer à palavra de Deus? Hoje, estamos considerando o assunto da vinda de Deus à Terra em carne. Quando voltarmos ao céu, nosso nível de fé será o bastante para dizer: Pai e Mãe, os Senhores nos deram todo o entendimento sobre os Senhores. É por isso que lhes servimos de todo o nosso coração, como Abraão. Poderemos nos orgulhar de nossa fé na frente dos anjos? Enquanto eu pensava sobre essa cena, cheguei a entender que mesmo que a humanidade não conheça a Deus e trate a Deus de forma ingrata, não devemos reagir da mesma forma que eles. Deus disse que tomaria o seu povo na terra e os transformaria em nova criação. Quanto a Maria, Pedro e Abraão, que corretamente conheciam a Deus e sabiam como servir e honrar a Deus, Deus não o chamou de povo que há de ser criado? Vamos ver isso. Vamos ver o Salmo de número 102, verso 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condóem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Todos os reis da terra vão reverenciar a glória de Deus. Esse momento certamente chegará. Vamos ver o verso 16. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Quanto ao povo que há de ser criado, de onde eles vêm? Todos eles virão de Sião, quando o Senhor restabelecer Sião e aparecer em sua glória. O povo que há de ser criado louvará ao Senhor.
Verso 19. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Quando a glória de Deus se revelar completamente, todos os povos não ousarão se opor a Deus ou tentar privar Deus de sua glória. Quando Deus vier à Terra em semelhança humana, devemos poder recebê-lo como Deus, assim como Abraão e o apóstolo João fizeram. Devemos pregar o Evangelho com fé firme e absoluta neste fato. Caso contrário, não poderemos entender o que é essencial para a nossa salvação e nem receber Cristo que veio como o mistério de todos os mistérios. Aqueles que não confessam Deus, que veio em carne, são espíritos do anticristo e dos enganadores. Por isso, não precisamos ser levados pelo engano deles, apenas porque eles não acreditam. Já que somos testemunhas da verdade e conhecemos o Evangelho, devemos dizer ao mundo o que sabemos. O papel dado a nós, nesta época do Espírito Santo, é a missão das testemunhas que testificam Deus Pai e Deus Mãe, que apareceram nesta época. As testemunhas da época do Pai testificaram Deus Jeová. E as testemunhas da época do Filho não testificaram Jesus Cristo? O quanto elas sofreram até Jesus Cristo ser reconhecido a todas as pessoas? É o mesmo na época atual também. Conforme encontramos várias situações por causa do coronavírus, temos que entregar a verdade sobre o pai e sobre a mãe mais diligentemente e com grande paixão. Uma vez que proclamamos e semeamos a palavra, Deus abrirá o caminho daí em diante. É por isso que os apóstolos João e Paulo testificaram com coragem que Jesus era o Cristo. Pedro também testificou com coragem, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim, podemos encontrar muitos registros por todo o Novo Testamento. E no livro de Atos está escrito: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Não há nada além disso para ensinarmos. Jesus é o Cristo. Ele é o Messias que vocês estão esperando. Quando o Evangelho foi pregado assim, as pessoas tiveram reações diferentes. Cristo realmente veio à Terra? Encontramos aquele que estávamos esperando. Certamente, Ele é o Messias. Ele é o Cristo, que veio pela segunda vez. Enquanto alguns reconhecem, há claramente outros que são como os judeus e os fariseus, que ridicularizam e zombam de nós, gritando: como um mero homem pode ser Deus? Há um motivo? O que a Bíblia disse que era o motivo? Vamos para o livro de Isaías, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 13. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto, Ele vos será santuário. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. A Bíblia e os profetas já viram o futuro. Eles sabiam muito bem o que aconteceria se fosse proclamado que Deus veio à Terra em carne. Porém, entre a humanidade, somente aqueles que corretamente reconhecem e vão a Deus, aqueles que creem, podem ser chamados de filhos de Deus e de seu povo. Deus diz a eles: vocês são o povo que há de ser criado, e o povo qualificado para permanecer em Sião. A Bíblia diz que Cristo é pedra de tropeço e rocha de ofensa que os faz cair.
Essas são as palavras dadas àqueles que não podem ser salvos. Para aqueles que serão salvos, Ele é o tesouro dos tesouros. Vamos abrir a primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de sermos o povo de Deus, éramos apenas gentios. Porém, já que agora temos a fé correta em Deus que veio à Terra em carne, podemos participar na santa obra da salvação que Deus está guiando. Irmãos e irmãs, quando se trata de Deus que veio em carne, pessoas comuns não podem recebê-lo. Porém, de acordo com as palavras de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, Deus vos deu olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para recebê-lo. Se recebemos olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para compreendê-lo, então devemos saber como honrar a Deus corretamente enquanto vivemos nesta terra. Além disso, devemos saber também como continuar honrando a Deus, mesmo depois de entrar no céu. É claro, é bom que estudemos a Bíblia, sabemos muitos versículos e ensinemos bem também. Porém, os judeus e os fariseus eram mestres da Bíblia. No entanto, eles não honraram Jesus e nem deram o respeito apropriado que ele merecia. No final, isso não acabou levando-os à crucificação de Jesus? Sob os termos do seu entendimento acadêmico sobre a Bíblia. Os fariseus, saduceus e os judeus tinham um nível de conhecimento superior aos discípulos de Jesus. Não era a profissão dessas pessoas transcrever e produzir cópias da Bíblia? Ainda assim, eles rejeitaram Deus que foi até eles. A sua reação a Deus vir em carne fez com que eles recebessem Cristo como pedra de tropeço e rocha de ofensa. Na época atual, são o Espírito e a noiva que estão guiando o Evangelho. Acima de tudo, se quisermos nos tornar filhos de Sião e povo de Deus, que há de ser criado, devemos primeiro compreender verdadeiramente Deus que veio em carne. Devemos valorizar, respeitar e honrar Deus, como João fez, e reverenciá-lo, como Abraão e Maria fizeram. Devemos seguir Deus com gratidão, por onde quer que Ele nos guie, esperando que todos suportem até o fim, sem ser desqualificados de entrar no céu. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.